Bom dia. Durou quase 11 horas o julgamento do habeas corpus que autorizou a prisão de Lula depois de esgotados todos os recursos da segunda instância. Por 6 votos a 5, os ministros do Supremo Tribunal Federal negaram o pedido de habeas corpus. A prisão do ex-presidente agora depende do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A sessão começou pouco depois das 2 da tarde. O primeiro voto foi do relator. Edson Fachin negou habeas corpus ao ex-presidente Lula. Não verifico ilegalidade, abusividade ou teratologia no ato apontado como coator e meu voto é no sentido de denegar a ordem. Provocações entre os ministros também pautaram o julgamento, que divide a Suprema Corte, desde que as chamadas ações declaratórias de constitucionalidade não foram analisadas. Esses processos poderiam mudar o entendimento sobre prisão após condenação em segunda instância, se fossem votados antes do habeas corpus de Lula. Mas a presidente Carmen Lúcia se negou a discuti-los, o que rendeu duras críticas à ministra. Em termos de desgaste, a estratégia não poderia ser pior. Vossa Excelência anunciou ao grande público que colocar as declaratórias em pauta dirigida com data designada seria apequenar o tribunal. Não foi isso. Eu não penso dessa forma. Pois é, e não foi nesse contexto que foi dito isso, foi outra coisa. E continuo dizendo que o Supremo, quando julga exatamente as questões e, por isso mesmo, não se apequena diante o contrário. Gilmar Mendes foi o segundo a votar. O ministro decidiu que o Superior Tribunal de Justiça é que deve ser a última fase, antes da aplicação da pena. A prisão em segunda instância é uma balela, porque na maioria dos casos ela começa em primeiro grau como prisão provisória. Deve-se expungir a ideia equivocada de prisões automáticas, decorrentes de condenação em segundo grau, sem critério. Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso votaram na sequência a favor da prisão de Lula. Como poderíamos dizer que uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que simplesmente está aplicando o posicionamento dessa corte é ilegal? É abusiva. Eu me recuso a participar, sem reagir, de um sistema de justiça que não funciona. E quando funciona, é para prender menino pobre, geralmente primário. Se nós voltarmos atrás, essas transformações que nós finalmente estamos conseguindo no Brasil, com atraso, mas não tarde demais, elas vão regredir. E o crime vai voltar a compensar. E porque o país precisa de uma interpretação constitucional que ajude a superar este passado de impunidade e de incentivos errados para o mal, eu voto pela manutenção da jurisprudência. O voto mais aguardado foi o da ministra Rosa Weber, que negou habeas corpus ao petista. Reporto-me pela coerência que entendo deva eu manter nas decisões que profiro, as inúmeras que tenho exarado monocraticamente desde 2016. O ministro Luiz Fux foi o 6º a votar e acompanhou o relator. O respeito à sua própria jurisprudência é dever do Poder Judiciário, porquanto uma instituição que não se respeita não pode usufruir do respeito dos destinatários de suas decisões, que é a sociedade e o povo brasileiro. Em seguida, votou o ministro Dias Toffoli. Ele divergiu do relator e sugeriu uma alternativa: prisão após julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Devida a ser aplicada ao caso, é aguardar-se a possibilidade de a não execução ocorrer até a decisão do Superior Tribunal de Justiça. E assento, senhora presidente, que isso não impede a decretação de prisão com fundamento. Os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello votaram contrários à prisão do ex-presidente. Lamentando que a Corte tenha dado este passo de colocar a liberdade das pessoas num patamar muito inferior ao do direito de propriedade, eu concluo meu voto concedendo a ordem para que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória que lhe foi imposta. Meu dever maior não é atender a maioria indignada. O meu dever maior, porque somente assim se avança culturalmente,
é tornar prevalecente a lei das leis, a Constituição Federal, que precisa, se é que queremos melhores dias no Brasil, ser amada um pouco mais. O penúltimo voto foi do ministro mais antigo na Corte, Celso de Mello. A execução provisória ou prematura da sentença penal condenatória revela-se frontalmente incompatível com o direito fundamental do réu. Vale dizer, o direito fundamental de qualquer um de nós, de qualquer pessoa, esse direito do réu de ser presumido inocente até que sobrevenha o efetivo e real. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, foi a última a votar. Com ela, o placar ficou definido em 6 votos favoráveis e 5 contrários à prisão de Lula. Eu acompanho o relator para também denegar a ordem pleiteada.